Aleluia, aleluia, graças a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nessa noite abençoada. Quero trazer uma palavra poderosa, uma palavra profética até o teu coração nessa noite, onde eu tenho certeza que através dessa mensagem Deus ele vai falar de uma forma tremenda, de uma forma poderosa ao teu coração. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, exatamente falar conosco, Pai, nessa noite. Que o Senhor possa dar uma palavra tremenda, uma palavra profética que venha de encontro com as nossas necessidades. Aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai Poderoso, vai falando aos corações, Pai. Vai tocando os corações daqueles que hão de participarem dessa live, Pai. Para que não seja palavras de homens, mas palavras vindas e reveladas do teu coração para o coração da tua igreja, dos teus filhinhos. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Quero trazer exatamente esta passagem, esta palavra que com certeza ela vai falar ao teu coração, que com certeza ela vai falar de uma forma tremenda, falar de uma forma sobrenatural, como nós acabáramos de ler, né? Samaria é uma cidade que agora, por conta dos inimigos, por conta dos sírios, a cidade de Samaria ela está sendo cercada por causa dos sírios, por causa dos inimigos, e por conta disso a cidade está passando um grande aperto econômico, um grande aperto financeiro, que por conta disso resulta em uma grande fome. Os moradores de Samaria agora estão morrendo de fome, literalmente falando, estão morrendo de fome por conta dos inimigos que estão fazendo um cerco para com esta cidade. Só que Eliseu, no meio deste caos, né, em relação a esta situação, o profeta Eliseu, ele libera uma palavra, uma profecia, como nós já acompanháramos anteriormente. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Só que o capitão cujo o braço o rei de Israel se apoiava, diante desta profecia impossível, improvável de se acontecer, ele duvida no seu coração. Ele, na verdade, ele tem uma reação incrédula ao dizer que, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, isso de forma nenhuma sucederia. Ou seja, ele duvida no coração dele. E a resposta do profeta Eliseu para com esta incredulidade é o seguinte: disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quer dizer, em meio à incredulidade deste capitão, ele iria ver a promessa se cumprindo sobre a cidade de Samaria, mas ele não participaria, ele não comeria. Ele veria a promessa se cumprido, mas ele não usufruía do cumprimento dessa promessa. Por quê? Porque duvidou. Por quê? Porque ele reagiu de uma forma incrédula para com o que o profeta havia profetizado. E geralmente é assim que acontece para com aqueles que têm uma reação incrédula, para com aqueles que duvidam das promessas, para com aqueles que duvidam das profecias que são proferidas da boca dos homens de Deus. Geralmente a pessoa, ela até vê a promessa se cumprindo, ela até vê a palavra se cumprindo, mas não na vida dele, não na casa dele, não na família dele, mas na vida do outro, na casa do outro, da família do outro.
E prosseguindo a leitura, 4 leprosos revelam a fuga dos Círios. 4 homens leprosos estravam a entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E olha que esses homens, eles são exatamente quatro leprosos, que por conta da lepra, né? Eles não estão dentro da cidade de Samaria, não. Eles estão exatamente fora da cidade de Samaria. Por que, irmão Éder? Porque naquela época, naquele tempo, esta era a lei. A lei obrigava, literalmente, os leprosos a viverem não dentro da cidade, mas exatamente fora da cidade, exatamente do lado de fora da cidade, por consequência da lepra, que naquela época era vista como uma doença, além de muito contagiosa, como também uma doença maldita. E por conta disso eles estão do lado de fora da cidade. E a situação desses homens é tão caótica, né? Que provavelmente eles não valiam nada para a sociedade. Eram homens humilhados, homens menosprezados, homens que não tinham valor algum para os samaritanos. E não somente isso, como também você percebe que esses homens, eles não valiam nada para a sociedade, que nem mesmo a palavra de Deus, ela revela o nome deles. Por quê? Porque eles estão no anonimato. Por quê? Porque eles estão aonde? No anonimato. Só que mesmo no anonimato eles fizeram uma grande diferença. Mesmo estando no anonimato, esses 4 leprosos, eles fizeram uma grande diferença. Por isso eu quero continuar ministrando para você que está acompanhando essa live, trazendo isso ao teu coração, que ainda que você possa se encontrar no anonimato, ainda que você seja um pastor, um missionário, uma missionária, um obreiro, ainda que você seja uma pessoa que seja desconhecida, ainda que você seja uma pessoa que não esteja com o teu nome rodando, não esteja com o teu nome sendo divulgado, não esteja com o teu nome rodando pelas plataformas de comunicação, ainda que você seja uma pessoa que possa estar no anonimato, mesmo assim é possível que você possa fazer a diferença. É possível que você possa fazer a diferença no teu ministério. É possível que você possa fazer a diferença no teu bairro. É possível que você possa fazer a diferença na tua cidade, no teu local de emprego. Por quê? Porque esses homens que não valiam nada para a sociedade, esses 4 leprosos que eram humilhados, que não tinham valor algum, que estavam no anonimato, mas mesmo no anonimato eles fizeram uma grande diferença. Mas o que eu devo fazer para que eu possa também fazer uma grande diferença, irmão Éder? Bem, o que você deve fazer é exatamente o que esses 4 leprosos fizeram. E o que eles fizeram exatamente? Vamos acompanhar na leitura. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Quer dizer, eles tomaram uma atitude. Isso mesmo, eles tomaram uma atitude, e essa atitude trouxe um grande resultado, não somente para com esses leprosos, como também para toda a cidade de Samaria. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós.
pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Mal eles pensavam, mas estavam fugindo exatamente de 4 leprosos. Por quê? Porque eles tomaram uma grande atitude. E por conta dessa atitude, Deus ele criou, né? Deus ele fez um grande estrondo, um grande barulho, um grande ruído. E quando os inimigos, os sírios, eles ouviram este estrondo, este ruído, eles acharam que se tratava de um grande exército que se aproximava de seu arraial. E agora, em um ato de desespero para salvar as suas vidas, eles fogem desesperados, deixando tudo, mas tudo para trás. E esse tudo inclui dizer roupas, comida, vestes, bebidas, alimento, uma série de coisas, deixando tudo para trás. Por que isso aconteceu? Porque esses homens eles tomaram uma atitude. Eles pensaram o seguinte: se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome, porque os moradores estão morrendo de fome. Mas se ficarmos aqui também morreremos do mesmo jeito. Então o jeito é ir para o tudo ou nada, ou seja, tomar uma atitude. E foi exatamente o que eles fizeram. Saiba que às vezes o que está faltando em mim, às vezes o que está faltando em você é exatamente isso. É tomar uma atitude, é regaçar a camisa da manga e ir para a luta e tomar a atitude que deve ser tomada. Aqui nós podemos perceber que os sírios, né, eles acharam que era o rei de Israel quem havia alugado exércitos para os atacarem. Por quê? Porque quem na verdade deveria tomar estas atitudes, na verdade era o rei de Israel. Só que foi exatamente os 4 leprosos que tomaram essa atitude. Mas por que eles tomaram? Porque eles não aceitavam esta situação. Enquanto que os soldados, eles, ao invés de tomarem essa atitude, né, o rei Jorão, juntamente com os soldados da cidade de Samaria, juntamente com o capitão cujo braço o rei se apoiava, eles na verdade eles estavam morrendo de medo, eles na verdade estavam tremendo de medo por conta da situação. Aleluias, graças a Deus. Enquanto que esses leprosos, eles tiveram essa atitude ousada, essa atitude corajosa. É claro que eles não tiveram medo em relação aos outros que estavam com medo, que estavam apavorados. Não, eles não tiveram medo não, de forma nenhuma. Por quê? Porque se eles tivessem medo da morte, eu duvido se eles enfrentariam esses inimigos. Se eles tivessem com medo dos sírios, dos inimigos, eu duvido se eles os enfrentariam, se eles tomariam essa atitude. E aqui eu quero começar a dizer algo ao teu coração, que muitas das vezes o que impede as pessoas de tomarem determinadas atitudes na vida é exatamente o medo dos obstáculos, o medo das barreiras, o medo das adversidades, o medo dos problemas, o medo da coisa sair conforme o inesperado. Se eles tivessem medo, eles não teriam tomado essa atitude, mas o fato deles terem coragem, o fato deles serem ousados, o fato deles serem valentes e o fato deles serem homens de atitude foi exatamente o que os motivou a se aproximar agora do arraial dos sírios, do arraial dos inimigos. Uma coisa que não deixa de ser notória na palavra de Deus é que eles também não tinham tanta certeza, eles também não tinham tanta fé. Na verdade, eles estavam inseguros, porque eles próprios revelam ao dizer: vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Quer dizer, eles não têm certeza se eles serão bem-sucedidos nisso que eles estão planejando fazer. Só que mesmo assim,
eles fazem e a coisa deu certo, a coisa aconteceu, a coisa fluiu. Agora, por que que fluiu? Mesmo se eles não estão tendo tanta fé, por que que deu certo se eles não estão tendo tanta certeza de que serão bem-sucedidos? É porque a resposta está aqui no capítulo 7, no versículo 7. Aliás, no versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Quer dizer, a coisa aconteceu, a coisa fluiu, porque eles estavam debaixo não necessariamente da promessa, da profecia da palavra do profeta Eliseu, não, mas exatamente da profecia que vinha da boca de Deus. Ou seja, eles estavam debaixo, eles estavam sob uma palavra profética, e esta palavra é a palavra de Deus. Por isso que a coisa aconteceu, por isso que a coisa fluiu, mesmo eles não sabendo, mesmo eles não atinando para isso, mesmo de uma forma inconsciente. Mas esta atitude de fé, esta atitude de ousadia, esta atitude corajosa, ela só foi bem sucedida porque eles estavam debaixo de uma palavra liberada, não necessariamente pelo profeta, mas vinda da parte de Deus, da boca do profeta. Por isso que eu quero dizer algo para você nessa noite, que a palavra em si do homem, ela não tem efeito nenhum. A palavra em si que sai da boca do homem, ela não pode mudar a vida de ninguém, transformar a vida de ninguém, mas o que muda a vida das pessoas, o que transforma a vida das pessoas, é a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra do Senhor, é a promessa, é a profecia, é a palavra de Deus, e essa se cumpre tanto na sua como também na minha vida. Só que é necessário, geralmente, sempre agir, é necessário uma atitude embaixo da promessa liberada da parte de Deus. Por quê? Porque eu imagino Deus ele liberando a profecia e ele esperando que alguém venha tomar alguma atitude em relação daquela profecia que ele havia liberado. E quem toma essa atitude, exatamente como já falado antes, não é Jorão, o rei de Israel, não é esse capitão cujo braço o rei de Israel se apoiava, não é os soldados de Samaria, não é os exércitos de Israel, não, mas é exatamente esses homens leprosos que por conta dessa atitude eles fizeram uma grande diferença. Só que eles tomaram atitude, como já mencionado antes. Geralmente é assim que acontece. Deus ele libera a promessa, Deus ele libera a profecia, só que depois, muitas das vezes, eu e você temos que agir, eu e você temos que tomar atitude em cima daquilo que foi liberado, em cima daquilo que foi profetizado. Por quê? Porque é assim que acontece. Às vezes Deus ele faz uma promessa, né? De que você vai pregar muito, de que você vai viajar para muitos lugares. Só que se você por outro lado não medita, se você por outro lado não busca estudar a palavra de Deus, então essa profecia também ela pode deixar de se cumprir na sua vida. Por quê? Porque você não está fazendo a tua parte. Às vezes Deus fala que vai encher o ministério, né, que vai trazer muitas almas. Só que por outro lado, se os obreiros daquela igreja não evangelizam, não convidam as pessoas para participarem do culto, esta profecia também às vezes pode deixar de se cumprir. Por quê? Porque não estão fazendo a parte, não estão tomando atitude para que a promessa possa se cumprir. Às vezes a pessoa recebe a promessa, a profecia de que ela vai ter um grande emprego, né? De que ela vai ganhar muito, de que ela vai prosperar. Mas o que adianta se ela tem preguiça de entregar os currículos dela? O que adianta isso se ela tem preguiça de trabalhar? Ou seja, se ela deixa de fazer a parte dela, muitas das vezes isso pode implicar no cumprir da promessa da profecia. Saiba que Deus ele faz a promessa, ele libera a profecia, ele libera a palavra por intermédio dos profetas, por intermédio dos servos, por intermédio dos vasos.
Só que muitas das vezes é necessário uma atitude, é necessário uma ação, tanto da minha como da sua parte. Você vê que agora você entende melhor, né? Aquela história tão conhecida, né? Pedro falando para Jesus: Mestre, nós havemos trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, nós vamos nos fazer ao mar, ao largo, e jogar as nossas redes. E você vê que não deu outra, né? Quando ele voltou, quando ele se fez ao mar novamente naquela embarcação, ele pescou mais uma grande quantia, uma grande quantidade de peixes. Por quê? Porque ele estava debaixo da palavra de Jesus, ele estava debaixo de uma palavra profética. O que você precisa, o que eu preciso é estarmos debaixo de uma palavra profética, respaldados pela palavra de Deus, para que a promessa possa se cumprir, para que a promessa possa se cumprir tanto na tua vida como na minha vida. Você vai ver que se o Pedro, ele não desce do barco, ele não anda por sobre as águas, ou seja, se ele não toma aquela atitude de fé, aquela atitude de obedecer, ele não vive aquela experiência, ele não vive aquele sobrenatural na vida dele, mas o fato dele descer do barco, o fato dele descer daquela embarcação, a palavra de Deus fala que agora ele começa a caminhar sobre as águas. Pedro, literalmente falando, agora começa a andar sobre o mar. Por quê? Porque ele tomou uma atitude, ele desceu do barco. Ou seja, não tem como eu viver o sobrenatural de Deus na minha vida, no meu ministério, na minha carreira profissional. Não tem como eu viver o sobrenatural de Deus, não tem como eu andar, não tem como eu caminhar sobre as águas se primeiro eu não descer do barco, se primeiro eu não sair da minha zona de conforto, se primeiro eu não sair da minha zona de acomodismo. Mas espera aí, irmão. Jesus falou para Pedro: vem! E Pedro desceu do barco, sim. Só que hoje Jesus está falando também: vem! Jesus está falando: vem Maria, vem Pedro, vem Joaquim, vem João, vem Antônia. Ou seja, Jesus está liberando uma palavra, Jesus está dando uma ordem. Só que infelizmente nem todo mundo está a fim de descer do barco. Esta é a realidade e eu não posso fugir dela, eu não posso fugir da meditação. Jesus está dizendo: vem! Jesus está falando: vem! Só que nem todo mundo está disposto a descer do barco, ou seja, nem todo mundo está disposto a tomar a atitude que deve ser tomada, nem todo mundo está disposto a fazer aquilo que deve ser feito. Que eu e você possamos termos atitude, se for preciso, de sair do barco para andarmos por sobre as águas. Você vai ver que se o Naamã ele não mergulha 7 vezes no Rio Jordão, ele não é curado de lepra. E olha que até então Naamã ele está resistindo, né? Naamã ele resiste fazer aquilo que o mesmo profeta que nós estamos meditando nessa passagem, o profeta Eliseu, ele sugere para que ele venha fazer. Eliseu fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só que o Rio Jordão é um rio de água suja, é um rio de água poluída. E Naamã, por ser orgulhoso, por ser vaidoso, ele pensa: não, de forma alguma, não vou fazer isso não. Tem tantos rios com águas limpas, Abana e Fartar em Damasco, e eu tenho que mergulhar justamente nesse rio que tem essa água suja, essa água poluída, que na época era o Rio Jordão. E por conta disso ele resiste em fazer aquilo que o homem de Deus pede para que ele faça. E todas as vezes que eu e você resistimos fazer aquilo que Deus pede, por intermédio dos servos, por intermédio da palavra, saiba que quem perde não é o próprio Deus, mas exatamente quem sai perdendo na história é exatamente eu e você. Por quê? Porque quem até então estava perdendo não era o profeta Eliseu, não era o Deus de Israel, não, mas era exatamente o Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Quem estava perdendo era ele, quem estava deixando de ser curado era ele. Não era Deus quem estava perdendo, mas era exatamente o próprio Naamã. E olha que Naamã ele sugere, né?
Mas tem tantos rios com águas limpas em Damasco. Será que eu não poderia mergulhar em alguns desses rios para ser curado da minha lepra? É claro que Deus ele havia sugerido, né, que era exatamente o Rio Jordão. Só que é o Rio Jordão que ele não quer. É o Rio Jordão que ele está recusando a dar os 7 mergulhos. Mas o rio que ele quer, o rio que ele deseja agora é os rios de Damasco, porque tem suas águas limpas, suas águas cristalinas. Só que se ele mergulha nesses rios, você sabe que ele não seria curado. Ele poderia mergulhar até 14 vezes, 21 vezes, só que isso não trairia cura, isso não trazeria restauração para a saúde de Naamã. Por quê? Porque ele estava deixando de fazer do jeito de Deus para fazer do jeito dele. E todas as vezes que eu decido deixar de fazer do jeito de Deus, e todas as vezes que eu não me submeto ao que Deus pede, ao que Deus quer que eu faça, para querer fazer do meu jeito, ou para tentar fazer com que Deus venha ser submisso ao que eu quero que seja feito, a coisa sempre não vai acontecer. Eu não vou ser curado, eu não vou ser restaurado, eu não vou ser liberto. Por quê? Porque eu estou deixando de fazer do jeito que Deus está pedindo para que eu faça, mas eu estou querendo fazer do meu jeito. E ao fazer do meu jeito, a coisa não vai acontecer. Eu não serei curado. Por quê? Porque eu tenho certeza que se Naamã ele tivesse feito do jeito dele, a coisa não iria acontecer. Ele não seria curado, ele não seria restaurado daquela lepra. Por isso eu quero te dizer algo muito profundo ao teu coração. Seja submisso ao querer do teu Deus para com você e deixa de lado aquilo que você quer. Principalmente se Deus ele já falou que o que ele quer para a tua vida é exatamente o oposto daquilo que você quer para acontecer na tua vida. Vamos ser submissos ao querer de Deus e não tentar obrigar a Deus a ser submisso ao nosso querer. Por quê? Porque quem sabe de todas as coisas é Deus, e eu e você na verdade não sabemos absolutamente de nada. Depois que Naamã ele tomou a atitude de obedecer, ele foi curado daquela lepra, mesmo sem querer, mesmo na cabeça dele sendo algo desagradável de se fazer, mas ele tomou a atitude, ele foi obediente. Imediatamente depois de dar os 7 mergulhos no Jordão, ele foi curado daquela lepra. Então se Deus está pedindo para você fazer isso, se Deus está pedindo para você fazer aquilo outro, ainda que na sua cabeça seja algo desagradável, ainda que na sua cabeça seja algo que não é legal de ser feito, mesmo assim, se é Deus quem está pedindo, então seja obediente. Tenha esta atitude que em seguida a coisa vai acontecer na tua vida. Você vai ser curado, você vai ser transformado, você vai ser liberto, você vai ser restaurado. Por quê? Porque é assim que funcionam as coisas. E o que dizer então de Moisés, né? Já que nós estamos falando de atitude, né? Atitude de fé, atitudes de ousadia, atitudes de obedecer a palavra de Deus. A palavra fala que Moisés agora e os israelitas estão no deserto, sendo perseguidos por Faraó. Faraó agora vem com seus 600 carros escolhidos, o exército daquela época, humanamente falando, mais poderoso, perseguindo os israelitas. Por que, irmão Éder? Porque exatamente os israelitas, os hebreus, haviam saído da onde? Da terra do Egito. Aí você está sendo perseguido no seu local de trabalho, você está sendo perseguido na sua escola, você está sendo perseguido na tua família, você está sendo perseguido no teu convívio social, você está sendo perseguido por estes ou por aqueles, está sendo humilhado, criticado por servir a Deus, por ter se convertido, por ter se rendido aos caminhos do Senhor. E não está sabendo e não está compreendendo o motivo, a razão dessa perseguição. Sabe por que isso está acontecendo, meu querido e minha querida? É porque você saiu da terra do Egito. Hoje você não é mais escravo de Faraó e dos egípcios. E é por isso que constantemente você está sofrendo perseguições.
Só que tem pessoas que, por não terem esta revelação em seus corações, elas fazem o quê? Elas voltam muitas das vezes lá para o Egito, elas voltam da onde Deus já as tirou, querendo fazer as pazes com o faraó ou mesmo com os egípcios. E não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você, mas Ele quer o quê? Ele quer que você venha marchar, que você venha caminhar, que você venha prosseguir, ainda que você venha estar em uma situação de deserto. A palavra fala que o povo agora entra em desespero, né? O povo desesperado, o povo hebreu, o povo de Deus, os israelitas, eles clamam, eles oram a Deus. E a resposta de Deus, né, para com Moisés é a seguinte: por que vocês clamam a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem. Por quê? Porque o povo já havia clamado, o povo já havia orado, o povo já havia suplicado socorro, a ajuda de Deus. Deus já havia ouvido, Deus já havia escutado, e agora não é mais hora do povo clamar, agora não é mais tempo do povo clamar, orar, suplicar, não. Agora é tempo do povo marchar, é tempo do povo caminhar. Só que existe um grande mar diante dos hebreus, diante dos israelitas. E agora Deus ele fala, né, para Moisés, para que Moisés agora venha estender a mão, para que o mar venha se dividir, para o povo de Israel passar. E quando Moisés estende a mão na direção do mar, durante toda aquela noite, Deus ele enviou um forte vento, que durante toda aquela noite o vento ele divide as águas do mar vermelho em terra seca. Ou seja, se Moisés ele não estende a mão, o mar não se divide. Se Moisés ele não toma essa atitude, o mar não se abre para os filhos de Israel passar. E o que significa isso? Que muitas das vezes o que impede para que caminhos possam se abrir na nossa vida, para que portas possam se abrir na nossa vida, é exatamente o fato de não tomarmos determinadas atitudes, de levantar a nossa mão, de levantar o nosso braço, de erguer a nossa voz. Mas quando nós tomamos estas atitudes, quando nós obedecemos à voz do nosso Deus, então o mar se abre. Esse mar se abre e você atravessa em terra seca e chega do lado de lá. Só que a palavra fala que depois que os israelitas agora estão chegando do lado de lá, depois de atravessarem o Mar Vermelho em terra seca, a palavra fala que Faraó e seus exércitos estão vindo atrás, sabe? E Deus ele fala novamente para Moisés agora estender mais uma vez a mão na direção do mar, para que as águas agora possam se fecharem. Moisés mais uma vez ele toma atitude, ele obedece à voz de Deus. E quando ele estende a mão na direção do grande mar vermelho, a palavra fala que o mar se rompe, o mar se fecha, acabando, destruindo com todos os inimigos, com todos os egípcios, ou seja, dando um fim naquela perseguição. E agora o povo se vê definitivamente livre dos seus perseguidores. Ou seja, o povo agora está livre de uma vez por toda dos egípcios e de Faraó. Só que isso aconteceu por causa de obediência, por causa de atitude. Aleluias, graças a Deus. Então, povo de Deus, povo abençoado, era isso que eu queria trazer até o teu coração nessa noite. Uma palavra bem simples, uma palavra reta e uma palavra objetiva. Você vê que Pedro ele tomou a atitude de descer do barco e ele viveu o sobrenatural de Deus na vida dele. Você vê que o Naamã ele tomou a atitude de obedecer o profeta Eliseu. Ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes e foi curado daquela enfermidade, daquela lepra. Você vê que Moisés ele estendeu a mão, o mar se abriu para o povo atravessar em terra seca e novamente Moisés ele teve que estender a mão de novo para fechar o mar, para acabar com aqueles inimigos. Ou seja, a atitude de Moisés trouxe escape para o povo de Israel, como também trouxe um grande livramento para os mesmos. Que nós possamos sermos servos,
que nós possamos sermos pessoas de atitude, pessoas corajosas, pessoas obedientes, pessoas que venham tremer e obedecer a palavra do nosso Deus. Que você possa ser uma pessoa de atitude, porque Deus ele se agrada daqueles que tomam atitude. Que Deus ele abençoe você, a tua casa, a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo reine sobre o teu lar. Obrigado pela tua atenção e fique com o Senhor, porque eu também ficarei com Ele. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.